Bom, a aula de agora vai ser referente à teoria da concepção. Antes eu gostaria de comentar alguma coisa com vocês. Até abril de 2013, a regressão de memória que fazíamos para limpar os traumas, descondicionar os traumas, era feito até o período de gestação, do momento presente até o período de gestação. Em abril de 2013, com o advento da teoria da concepção, nós mudamos a linha do tempo de tratamento. Então, demos um passo para trás, um salto para trás, um salto quântico até a concepção. Porque a teoria da concepção ela foi inteirinha canalizada durante 3 dias e 3 noites. E essas canalizações abriram um novo campo, um novo espaço para a humanidade, principalmente para as ciências que estudam os problemas do ser humano, como fisiológica, mental e também emocional, e também a comportamental. Entendemos, a partir da concepção, que a vibração dos pais é que realmente formata a mente humana, como nós já comentamos lá no início das nossas videoaulas. E agora a gente vai explanar melhor o assunto. Vamos conversar seriamente sobre a concepção do ser. Segundo a Bíblia, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Agora nós entendemos o porquê. O comportamento humano das pessoas estão estreitamente ligados à concepção. As questões relacionais de ordem familiar, afetiva, têm a sua origem na concepção. Filhos que são bem concebidos, de vibração positiva mãe, vibração positiva pai, serão ótimos filhos, com ótimos relacionamentos paternal e maternal. E filhos que nascem de problemas na concepção, onde o momento do ato sexual, o pai ou a mãe ou ambos não estão bem, vibracionalmente falando, aquilo fica gravado na profundeza do inconsciente das pessoas. Prova é que durante a regressão de memória, em transe profundo, o paciente consegue ver e sentir as vibrações do pai e da mãe, e também consegue fazer uma autoanálise da questão de relacionamento do filho com os pais. Entende o porquê? Às vezes tem dificuldade de relacionamento, amorosidade inclusive. E ao longo dos anos, a partir de abril de 2013, conseguimos, então, chegar na concepção e corrigir as falhas da concepção. Tratar as pessoas que tiveram a concepção negativa. Você falar teoricamente que isso é possível é uma coisa. Agora, você ter ferramentas para tratar e mudar os comportamentos é outra coisa. Então, para o campo da psicoanálise, psicoterapia em geral, para a psicologia, é um prato cheio. A hipnose condicionativa hoje é tranquilamente usada em todos os campos da psicologia, como nós já comentamos. Eu recebi no curso mais de 3.000 psicólogos, que se somam ao longo desses anos todos, muitos deles já com as suas clínicas fechadas, ou em vias de fechar, vem ao curso, recebe as ferramentas e começa a tratar as pessoas. Resultados 100% de positividade. Quando se usa realmente as técnicas de forma adequadas. E eu fico muito feliz de estar contribuindo para que essas pessoas consigam realmente seguir as suas profissões, agora com ferramentas adequadas. Muito bem. Então, a partir de abril de 2013, a trajetória da hipnose condicionativa, ela toma
um novo rumo. Essa nova descoberta fez com que tratemos a mente humana de uma forma geral. As correções feitas na concepção são muito simples e muito rápidas. Cerca de 45 segundos do tempo terapêutico é o suficiente para fazer os bloqueios. Em consequência da mudança vibracional, nós observamos ao longo do tempo que conseguimos mudar também a cadeia do DNA. Questões genéticas hereditárias que vinham sendo transferidos de pai para filho de forma negativa, nós conseguimos mudar também, tirar a cadeia do DNA. As ciências biológicas têm trabalhado muito nessa questão do DNA. Vamos fazer uma relembrança. Tudo isso das ciências biológicas, a transformação, a mudança conceitual, as descobertas começaram a surgir e se aprofundar as ciências biológicas a partir dos adventos das descobertas dos microscópios eletrônicos, que conseguimos ver o micromundo, aquele mundo que não é visível aos nossos olhos físicos. Então, através de lentes, nós conseguimos observar o micromundo, o mundo celular. Até então, é interessante, outro dia eu lendo um relato, o campo da medicina até então, que era bastante restrito, quando você falava de vírus, de bactérias, mas você não conseguia enxergar e muitas pessoas morreram de vírus, isso há pouco tempo atrás. A medicina achava graça, achava divertido as pessoas falarem disso. Mas a evolução eletrônica trouxe muito avanço no campo da medicina, importantes, mas eu observo que ainda hoje, dependendo do problema do paciente, da patologia, o médico fala isso é genético e não tem o que fazer. Agora eu digo que tem. Ele pode falar que é uma virose, porque ele não sabe o que é, então é uma virose. E seja o que Deus quiser. E agora nós temos ferramentas para isso. Ativar o mecanismo da imunidade orgânica, da imunidade celular, através da elevação da autoestima. Até a AIDS, nós conseguimos resolver problemas dos vírus e da AIDS. É muito interessante falar que é genético hereditário, que é uma virose. É como se tivesse tirado o compromisso das costas, porque aqui não temos o que fazer. É muito fácil a pessoa chegar numa fase terminal e o médico falar, olha, a medicina já fez tudo o que tinha que fazer, não tem mais o que fazer. Leva a pessoa para casa para descansar em paz. Eu tenho pego casos terminais, já pessoas que estão há anos, uma sobrevida, e a medicina já tinha desenganado. E a hipnose continuativa ela veio para realmente preencher um espaço muito importante. Quando a causa da patologia é de fundo emocional, eu tenho a segurança e a convicção que conseguimos resultados. E damos uma sobrevida muito boa para a pessoa. Então você, meu aluno, minha aluna, não tenha medo dos casos. Não tenha medo de ajudar as pessoas. É importante ter confiança absoluta nas ferramentas, nas técnicas. Se você fizer um tratamento inseguro das técnicas, dificilmente você vai conseguir ajudar alguém. Mas voltando à teoria da concepção, na ficha clínica que a gente vai estudar ainda, a primeira pergunta que eu faço para o paciente é: como é ou foi a sua relação afetiva com o pai
e também com a mãe. Se ele colocar alguma informação lá que é péssima, é horrível, é ruim, a causa desse problema relacional está na concepção. Os pais não estavam bem na concepção. E aí nós temos que levá-lo à concepção e fazer essa correção. Imediatamente assim que a pessoa sai do relaxamento condicionativo, o comportamento com os pais mudam. A gente encontra pessoas que nunca abraçaram, nunca beijaram um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. E a causa está lá atrás, dentro dos níveis de memória. Se tiver boa relação pai e mãe, não precisa mexer, tá? Os pais estavam bem na concepção. Nós perguntamos também como é ou foi a relação com os avós, maternos e paternos. Mesmo que não tenham conhecido, que já se desligaram deste plano, mas se a relação for péssima, ruim, horrível, automaticamente a causa também está lá atrás. Mas aí no nível da gestação, houve rejeição da gestação. Uma outra informação importante lá na ficha clínica, eu pergunto para o paciente como foi a sua relação com os irmãos. Se for irmão mais velho, normalmente, geralmente, houve ciúmes quando o paciente chegou ao mundo. E se for irmão mais novos, o paciente que ficou com ciúmes dos irmãos que vieram depois dele. E tudo isso dá para ser corrigido. Quando nós mudamos esses registros ou tratamos esses registros de memória e muda-se o comportamento, eu tenho visto muitas famílias que estão em fase de destruição e quando passam pela hipnose condicionativa nós conseguimos fazer essas correções, esses tratamentos e a família se solidifica, se une, se funde num verdadeiro amor. Por quê? Quando você trabalha os registros traumáticos, tirando a carga emocional, o mais importante, prestem atenção, isso é física quântica. Nós mudamos a vibração das pessoas. Nós mudamos as frequências da mente das pessoas com quem os nossos pacientes vivem. É a única ferramenta que eu conheço. Você falar de metafísica, psicoenergética, física quântica, é maravilhoso, é muito bonito. Mas me indiquem ferramentas, formas de tratamento eficientes e eficazes para trabalhar física quântica, para trabalhar metafísica, para trabalhar psicobioenergética. Então é assim que funciona. Mudamos as vibrações. Lembrando que nós somos apenas sintomas que herdamos conforme a intenção que cada pessoa é concebida. Nós somos concebidos pelo pai e pela mãe com uma intenção. Qual foi a intenção do ato sexual? Agora nós vamos ver mais profundamente sobre isso. Lembrando que a teoria da concepção é muito simples. Então, fica gravado, fica registrado que a intenção do pai mais a intenção da mãe no instante do ato sexual que culminou com uma concepção reflete diretamente no comportamento, na saúde física, na saúde mental e também na saúde espiritual do ser gerado e vai permanecer durante toda a vida kármica. Vamos ver os filhos, que são frutos de uma vibração paternal ou maternal positiva. Se os pais estiverem vibrando durante o ato sexual, no amor, no afeto, na confiança, na segurança, no carinho, no desejo de um filho, isso tudo eu considero uma intenção positiva. Repetindo, filhos gerados com uma intenção positiva. São aqueles filhos gerados
no afeto entre os pais, no ato sexual, amor, confiança, segurança, carinho e desejo de ter realmente um filho. O que eu considero vibração ou intenção negativa durante um ato sexual que vai gerar uma vida? Se a pessoa nasce de um estupro ou de um abuso sexual, é negativo. Se a relação dos pais, naquele momento do ato sexual que culminou com uma vida, foi simplesmente uma relação para mostrar para os outros: ah, eu consegui pegar a menininha, eu consegui pegar o menininho, eu conquistei e tal, e durante aquela vibração nasce um filho. Eu considero uma vibração negativa, sexo para mostrar para os outros. Fazer sexo para segurar uma pessoa também é negativo. Por interesse financeiro é uma intenção negativa. Fazer sexo só por prazer, vício ou fuga também é negativo. Por uma carência afetiva, por medo de ficar velho, tentar fazer filho para cuidar da velhice. Atração física. A conquista como autoafirmação. Eu conquistei aquela pessoa, fiz sexo com ela e dali nasce um filho, só para se autoafirmar que consegue pegar aquele menino ou aquela menina. E fazer sexo também para punir pais ou parceiros. Os pais não querem que tenha aquela relação, que os filhos não tenham aquela relação, e acabam tendo só para punir os pais. Muita gente hoje casa ou junta para punir os pais, para ficar livre dos pais. O casamento não é um casamento solidificado no amor, é um casamento de fuga. A grande maioria dos casamentos hoje é dessa forma. Mesmo porque nós encontramos hoje uma sociedade tão bagunçada, tão desorganizada, que as famílias, que é a base de qualquer sociedade, estão totalmente desestruturadas. Muito bem, continuando, vamos avançar um pouco mais. Filhos que nascem de pais vibrando positivamente no ato sexual, pai e mãe vibrando positivamente. O reflexo emocional que vai ficar gravado lá no inconsciente profundo dos filhos vai fazer com que os filhos cresçam com uma formação psíquica muito saudável, muito boa relação pai e mãe, e vai ter comportamento saudável em todas as fases da vida. É o filho que todo mundo deseja. Mas acima de tudo, os pais desejaram. Os pais estavam vibrando de forma positiva. Quando um pai estiver negativo durante o ato sexual, mas a mãe estiver positiva, o comportamento dos filhos ao longo da vida vai ter uma formação psíquica instável. Dificuldade de relacionamento com o pai, mas a relação com a mãe é muito boa. E problemas comportamentais em todas as fases da vida, porque ele vai ter uma carência afetiva paternal que está gravado lá no inconsciente profundo. Mas fiquem tranquilos, que nós temos as ferramentas agora para mudar essa vibração. Nós temos as ferramentas para corrigir isso, para tratar esses pontos. Aí a relação com o pai, filho, pai muda. Se a mãe estiver negativa na concepção, vai ter formação psíquica instável, dificuldade de relacionamento com a mãe vai ser péssima, mas com o pai vai ser boa. E vai ter problemas de comportamento em todas as fases da vida, principalmente com relação à pessoa maternal. E se ambos os pais estiverem negativos, a formação psíquica é totalmente instável, dificuldade de relacionamento pai e também dificuldade de relacionamento mãe, vai ter problemas comportamentais em todas as fases da vida, vai ter tendência a homicídio, vai ter tendência a suicídio e vai ter tendência a fugas, como vícios em álcool e droga. Eu acho que agora começa a cair algumas fichinhas em você que está aí me assistindo. Essa juventude que nós estamos vendo hoje, as pessoas próximas de nós, totalmente aí desorientadas da vida, eles apenas são sintomas.
Todo comportamento é sintomático. As causas que estão gravadas dentro da memória de cada um deles refere-se exatamente à vibração da concepção. Parem um pouquinho, reflitam. O que eu acabei de falar nesses últimos minutos? Que direcionamento nós estamos dando para o campo da psique humana? Para os cientistas que estudam tanto questão de comportamento. Nós vemos tanta coisa aí nas universidades, tantos estudos seculares que foram trazidos por grandes celebridades, por grandes mentes, por grandes estudiosos, por grandes cientistas. Essas informações que eu acabei de passar para vocês agrega todos os valores agora com aquele conhecimento todo do passado, desde Freud, Jung e outros tantos, vem mudar totalmente a forma de nós encararmos a própria existência, a própria vida. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu quero falar com você agora sobre os reflexos comportamentais dos filhos, onde a concepção foi positiva pai, positiva mãe. Os filhos vão crescer e desenvolver de uma forma muito saudável. Física, emocional, psíquica, comportamental, inclusive espiritual. Os filhos vão crescer, desenvolver de forma... serão pessoas verdadeiras, serão pessoas calmas, serão pessoas sinceras, humildes, carismáticas, carinhosas, são pessoas afetuosas, caridosas, bondosas, prestativas. São pessoas caseiras, gostam de ficar em casa, sociáveis, estudiosos. São pessoas talentosas, responsável, tolerante, perdoa com tranquilidade as pessoas, vai buscar poucas, mas boas amizades dentro da vibração dele, sem preconceitos, pessoa equilibrada emocionalmente, normalmente fala baixinho, não é agressiva, violenta, conclui tudo que começa, aquele objetivo ela alcança, ela atinge, ela sempre vai para frente. E é uma pessoa que se sente valorizada na vida. Ela vai ter preferências por cores claras, neutras. Gosta de música calma, baixa, sem agito. Locais que ele frequenta vai ser locais tranquilos. E vai ter tendências à arte e também tendências a terapias. Agora, os filhos... os reflexos comportamentais de uma concepção negativa, pai, negativa mãe ou negativa ambos, os reflexos no comportamento, nós vamos ter uma pessoa que vai crescer com conflitos internos, a pessoa que não se entende, a pessoa que tem instabilidade emocional, desvios de comportamento, é uma pessoa que está envolta por inconformismo, por desconfianças, gosta de chamar a atenção pelo negativo. Ela é uma pessoa que se pune, fisicamente inclusive, se faz de vítima sempre, mente, engana, rouba, intolerante, a pessoa agressiva. Ela vai ser uma pessoa que não vai ter interesse tanto nos estudos. Ela gosta de enganar as pessoas, até de roubar, intolerante, ela vai ser agressiva. Como eu já comentei. Também falsidade, uma pessoa que dificilmente vai ter credibilidade das pessoas, é uma pessoa normalmente falsa. Ela tem tendência a fazer muitas amizades, aqueles círculos de amizades, principalmente nas baladas de final de semana, tenta sempre levar vantagem em tudo, irresponsável, sentimento de inferioridade, é uma pessoa que não tem foco, tenta ser envolvente para conquistar as pessoas, é uma pessoa que fala alto, nunca conclui o que começa, necessidade de buscar valores, e por aí afora.
As preferências vai gostar por cores berrantes e bem escuras, músicas agitadas e altas, tendência a desenvolver trabalho pesado, locais agitados e também vai ter facilidade de entrar nos vícios. Então por aí está um reflexo de comportamento das pessoas. Então nós citamos para você que o momento do ato sexual que vai dar início a uma vida também é considerado o instante onde começa a formação da mente humana. É a base do nosso sistema operacional. Então o momento do ato sexual é importante. As pessoas deveriam refletir um pouco mais no momento do ato sexual, principalmente naquelas relações onde existe o interesse, a possibilidade de vir, de aparecer, de surgir um filho ou uma filha. 3 fatores nós temos que ter e levar em consideração no instante da concepção, no instante do ato sexual. Primeiro momento é a parte vibracional do homem e da mulher, como estão vibrando. Se não estiver vibrando no amor, não é bom. Como é que está o estado emocional? Tem muitos pais, tem muitas pessoas numa relação, depois que brigam, discutem, vão tentar se acertar na cama. Como é que está a vibração naquele momento? Será que é boa? E se daquele momento nasce um filho ou uma filha, como é que vai ser? Devemos levar em consideração o fator ambiental, preocupação com o ambiente. Como o momento do ato sexual é um momento muito reservado e íntimo, muito íntimo, tem pessoas que se preocupam com o ambiente. Se vai aparecer alguém, como é que vai ser? Aquela preocupação do ambiente pode gerar transtornos para os filhos que vão nascer daquela relação. Questões genéticas hereditárias é o terceiro fator que levamos em consideração também. O que um pai e uma mãe vai transferir para os filhos, geneticamente, hereditariamente. Mas a questão ambiental é interessante. Eu tenho um depoimento aqui do Daniel Nogueira, gostaria que você assistisse, e foi o primeiro caso que nós detectamos, um caso de ejaculação precoce crônica a vida inteira, e aonde estava a causa? Estava justamente na concepção. Fala, Daniel, conta pra gente o que aconteceu aí na sua concepção. Sou Daniel Nogueira, sou aqui do Ceará, de Fortaleza, e tinha um problema de ejaculação precoce. E fazendo um curso com o professor Luiz Cruzeira, há mais de 2 anos, nós detectamos que o problema estava na concepção. E o professor Luiz Cruzeira fez uma hipnose condicionativa em mim. Eu consegui visualizar muito bem a concepção, foi diagnosticado e identificamos que o problema era na concepção. E há mais de 2 anos, graças à hipnose condicionativa, graças a Deus, eu me livrei totalmente desse problema da ejaculação precoce, né, que visualizei, consegui visualizar muito bem, muito nítido, inclusive detalhes, quando o professor Luiz Cruzeiro levou-me à concepção. E lá coloquei todos aqueles registros negativos no cofre e, graças a Deus e a hipnose condicionativa, hoje estou livre e liberto desse grande trauma, desse grande problema que eu já tinha desde da primeira vez que tive relação. Então eu indico a hipnose condicionativa também a você, se tiver esse mesmo problema, para que procure um hipnólogo que trate através da hipnose condicionativa, que você vai se libertar, vai identificar o problema e vai cortar o mal lá na raiz, onde tudo começou. E esse é o grande barato da hipnose condicionativa, que você corta o mal pela raiz e você próprio identifica as falhas, os erros que você obteve para que ocasionasse qualquer tipo de problema, não somente esse, mas qualquer tipo de problema, todos os problemas gerados
no decorrer da vida, desde a concepção, na barriga materna, quando criança, quando adolescente, até na vida adulta, você carrega registros que adquire ao longo da vida. E a hipnose condicionativa, ela elimina, você próprio, o paciente, cliente, identifica esses traumas, esses bloqueios, e ele próprio vai lá, onde ocorreu, elimina, tira do inconsciente esses problemas e passa a ter uma vida totalmente diferente daquele problema que lhe perseguia. Hoje eu me sinto totalmente liberto, totalmente livre daquele problema. Identificando o problema na concepção, que eu tive visões claras e nítidas da concepção quando eu fui concebido, que Deus colocou no ventre da minha mãe, a sementinha da vida, e eu pude ver claramente, muito nítido, e percebi que foi uma concepção rápida. Daí que veio o meu problema da ejaculação precoce, por ter sido muito rápido, por ter sido em um ambiente que tinha muita gente externa do ambiente onde fui gerado, por conta da pressa, da agilidade, do receio de outras pessoas verem. Então, foi isso que causou esse problema. Então, portanto, que possamos também ter esta oportunidade de participar, de ser um cliente da hipnose condicionativa. Viram o que o Daniel contou para você? Que interessante. A preocupação dos pais de aparecer alguém, a relação dos pais foi muito rápida, e daquele momento, daquela ejaculação, nasceu o Daniel. Mas ficou gravado no inconsciente profundo do Daniel, no momento da concepção dele, aquela preocupação de aparecer alguém, e refletiu na questão, na queixa principal dele, que era a ejaculação precoce. Vamos ver um outro caso interessante. 2 pontos foram referenciados no instante da concepção. Foi uma relação agressiva, violenta, onde o pai tentou asfixiar a mãe no momento do ato sexual. Isso refletiu de uma forma interessante no comportamento da filha. Também a dificuldade de respiração da filha, crônica, dificilmente dormia uma noite tranquila, porque congestionava tudo. Ela vai contar para você exatamente o que aconteceu no momento da concepção. Ambos, o Daniel e mais esta aluna, estavam em transe profundo para poder ver e sentir o momento dos pais no ato sexual. Esses registros estavam gravados na profundeza do inconsciente deles. Fala aí. Olá, eu sou Marleide Falcão, sou de Recife, Pernambuco, sou coach e facilitadora de treinamento. Amei fazer o curso de hipnose condicionativa e pude viver realmente o momento da minha concepção, onde na intenção do meu pai houve uma cena de sufocamento da minha mãe assim colocando a mão dessa forma no nariz dela. E eu cresci e ao longo da minha vida eu não sabia identificar o porquê eu tinha pânico disso e batia nas pessoas e agredia as pessoas e tudo mais. Quando eu vivi, não sofri, pude perdoar meu pai e dormi a noite inteira sem estar com meu nariz entupido mais. Então o que eu posso dizer? Que eu descobri a fórmula da juventude, a fórmula de curar traumas, e que o fato de já ter estudado hipnose ericksoniana, não posso comparar a condicionativa, porque eu pude ver efetivamente um resultado na hipnose condicionativa. Esse é o meu depoimento de coração e muito agradecimento ao professor Luiz. Deu para vocês entenderem? Nós passaríamos aqui horas e horas dando relatos e documentários de pessoas que passaram pela concepção e conseguiram resolver os seus problemas. Mas a carga genética, as cargas herdadas, negativas, que são transmitidas de pais para filhos durante a concepção, ficam instalados na cadeia do DNA da pessoa. E a partir desse momento, nos estudos, nós começamos a estudar o DNA e como mudar as cadeias do DNA através da hipnose condicionativa. Então, as cadeias do DNA agora também podem ser mudadas. E olha que interessante, eu vou mostrar para você a Patrícia. A Patrícia, olha só.
Uma semana antes da hipnose condicionativa, a Patrícia estava desse jeito. E olha como ela saiu da sessão condicionativa. Esse problema na coluna vinha de forma genética hereditária, estava instalada na cadeia do DNA dela. Hoje que fizemos o tratamento, a remoção da cadeia do DNA, ela mudou completamente a fisiologia. Parece milagre, mas é ciência. Agora nós conseguimos fazer isto. Por sorte, a Patrícia tinha uma semana antes, que estava sendo tratada pela Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi o primeiro caso que nós tratamos com relação a essa questão do rompimento da cadeia, o bloqueio da cadeia do DNA. E está aí o caso, para vocês verem. É um caso que está aí circulando na internet já há algum tempo. Todos os registros da nossa concepção, então, ficam gravados no nosso inconsciente profundo. E nós conseguimos chegar lá, nesta área da memória, somente através da hipnose, fazendo a remoção das cargas vibracionais. É interessante, então, que esses aspectos sejam analisados. Durante a hora que chega a ficha clínica, você vai ter que fazer uma análise, como hipnólogo, hipnóloga. E o importante, para você atingir lá a área do inconsciente, onde está o momento da concepção do teu paciente, tem que ser em transe profundo. Num transe leve ou num transe médio, nem tente fazer, porque não vai conseguir. Se nós conseguimos ver, se nós conseguimos sentir as vibrações dos nossos pais, assim como o ambiente onde nós fomos concebidos, está tudo gravado dentro do nosso inconsciente, mesmo antes da nossa vida biológica, que sinal que é esse? É sinal que já existimos. A nossa mente, nosso espírito, nossa alma já existia mesmo antes de chegarmos neste plano. Isto prova que somos reencarnação. Você falar de reencarnação é uma coisa, mas você ter ferramentas para ir lá e checar isto é outra coisa. Olha, o papai e mamãe mantendo relação íntima que vai gerar você. Olha onde eles estão, como eles estão. Sinta a intenção da mamãe nesse momento. Se tiver alguma coisa que te incomoda, põe no mofo. Sinta a intenção do papai agora. Se tiver alguma coisa que te incomoda, põe no mofo. Pega toda a intenção do papai que te incomoda, coloca dentro do cofre. Arrasta, joga tudo dentro do cofre. Todo esse sentimento do papai que você carrega até hoje, que te incomoda, coloca dentro do cofre. Põe dentro do cofre todo esse sentimento que você descobriu agora que te incomoda. Para tua paz e para tua tranquilidade. Veja você agora voltando para dentro da barriga da mamãe. Você está voltando para a barriga da mamãe, você está tudo bem, tranquilo. Isso. Começando a desenvolver aí dentro da barriga da mamãe. Se aparecer mais alguma coisa que te incomoda, coloca dentro do cofre. Estou certo na minha teoria. Então, como é que eles estão fazendo? Que lugar que eles estão? Que tem em volta? Depois, quando sair do relaxamento, quero que se lembre de todos os detalhes que está vendo e sentindo. Isso, agora vê a intenção da mamãe. Se
tiver alguma coisa que te incomoda na intenção da mamãe, manda para dentro do cofre. Manda para dentro do cofre. Manda para dentro do cofre toda essa intenção da mamãe que te incomoda. Para tua paz e para tua tranquilidade, para tua segurança, para tua saúde. Manda para dentro do cofre tudo isso que você sente, tudo isso que você vê que te incomoda. Vamos voltando agora para dentro da barriga da mamãe. Agora você está tranquila dentro da barriga da mamãe. Veja você bem tranquila dentro da barriga da mamãe. Olha como você está tranquila dentro da barriga da mamãe. Isso. Se alguma coisa ainda te incomoda aí dentro da barriga da mamãe, coloca dentro do cofre. Vamos dar sequência então. A partir da concepção, algumas horas depois, começa a junção do óvulo com o espermatozoide e a multiplicação celular. No verdadeiro milagre da vida. Isso tudo faz com que Deus esteja no âmbito da questão. Como conseguimos toda essa multiplicação celular e transformar a vida do ser humano, célula após célula? Então, no nosso DNA, tem muitos registros, inclusive a própria existência do Criador dentro de nós. E um momento muito importante da vida. Esse momento pertence à mulher. A mulher, durante a sua gestação, esse período que ela permanece gestando um ser, ela é responsável pela vida daquele ser. E observamos através da hipnose, ao longo do tempo e das pesquisas que realizamos, todos os sentimentos que a mãe carrega durante esse período da gestação transmite ou é transmitido para a mente do feto. Então muitos, centenas, milhares de registros mentais se formam dentro da vida intrauterina. As influências de vibrações ambientais durante esse período também ficam gravados na mente do feto e que vai refletir diretamente no comportamento deste feto. Por isso eu disse agora há pouco, quando houver rejeição dos avós, por exemplo, durante a gestação, quando a mãe vai conversar com o pai, com a mãe, com os avós do paciente, do cliente, e eles não aceitam aquele neto ou aquela neta que vai vir ao mundo, começa a rejeição, pegamos muitos casos até de tentativa de aborto pelos próprios avós, isso reflete diretamente no comportamento e na relação do filho ou do neto com os avós. Porque está gravado os registros. Ainda o feto não tem os sentidos de percepção, os 5 sentidos de percepção, despertos ou vivos ou aguçados, mas a mente está ali. A mente já está formada. Só está esperando o momento do nascimento para o arbítrio começar a fluir. O arbítrio do ser humano, que nós vimos lá no comecinho do curso, ele começa a ser formado a partir do instante do nascimento. As crenças, os valores, o comportamento, tudo aquilo que a criança, o bebê, a criança observa ao longo dos dias, dos meses e nos primeiros anos, aquilo que vai formar o arbítrio. O arbítrio faz parte da questão comportamental. Mas a mente já está ali. A mente, o sistema operacional já está sendo produzido na concepção e também na gestação. Então, se a mãe tiver medos durante a gestação, qualquer tipo de medo, pode perceber que vai passar para a mente do
da criança e a criança também vai apresentar os medos da mãe. Abusos que a mãe possa ter durante a gestação fica registrado na mente do feto. Rejeição, violência, inseguranças. O período de gestação, a questão hormonal da mulher, ela muda, se transforma totalmente. Todos sabemos disso. Então a mulher fica num período muito sensível emocionalmente. E aparecem muitas inseguranças, principalmente com relação à saúde, à vida, como é que vai ser, vai mudar tudo. É uma vida que está chegando. Então aquela mãe que não está preparada para receber nos braços um filho, esse filho, ele vai com certeza ter gravado na mente dele essa insegurança. E isso lá na vida adulta desse filho vai ter consequências. A questão de ficar escolhendo o sexo de filho. O filho já está programado pelo Criador. Venha o que vier, que venha com saúde, que é o mais importante. Mas ficar escolhendo o sexo. Comprando roupinha para menina, parece uma menina. Comprando roupinha de menina, parece um menino. Isso determina realmente, dentro do campo vibracional, fica gravado na mente da criança. E vai refletir no comportamento também. Se houver tentativas de aborto, tentativa de aborto é como se fosse um crime. É o maior crime perante Deus. Quando a mulher aborta ou tenta um aborto, é considerado um dos maiores crimes perante Deus. Mas fiquem tranquilos, que nós conseguimos corrigir tudo isso. Inclusive, a mulher que já abortou, nós conseguimos tratar. Só existe uma forma de recuperar energeticamente, vibracionalmente e até a mudança de comportamento dessas pessoas que abortaram, é através do perdão. O perdão da hipnose não é o perdão da boca para fora, não é o perdão simplesmente consciente. É o perdão da alma, é o perdão do próprio espírito. Esse perdão elimina aquelas raízes de mágoas, de rancores, de sentimento de remorsos que a mãe guarda para o resto da sua existência. E vai refletir em outras vidas depois. Não para aqui. É profundo. Essa conversa, essa aula, esse diálogo que nós estamos tendo, muitas vezes, presencialmente, nós não conseguimos ter. Hoje eu estou tendo a liberdade, na frente de uma câmera, gravar coisas para vocês importantes, revelar coisas importantes. Sensações de prazer da mãe também ficam gravados na mente do feto. Vou comentar rapidamente com vocês a questão da homossexualidade, que hoje perturba muita gente, a questão da homossexualidade, que sempre existiu no mundo. Sempre existiu no mundo. Homem com homem, mulher com mulher. A questão da homossexualidade, uma das causas pode estar na gestação. Relação anal, durante o período de gestação, a sensação do prazer anal da mãe pode passar para o feto. E fica gravado na mente do feto. E ele vai nascer com tendência à homossexualidade. Eu estou falando tendência. Se nós formos lá na concepção, se um pai tiver pensando num homem durante o ato sexual como uma mulher, a vibração que o pai está tendo vai ficar gravado na mente daquela criança como sensação de prazer por homens. E se a mãe estiver pensando numa mulher para ter o orgasmo, sentir o libido, e se nascer uma menina, a criança vai desenvolver com um sentimento de prazer sexual por menina, por mulher. Então estou dando duas informações relevantes e vai aparecer casos assim para vocês ajudarem. Depois temos também as primeiras experiências sexuais, quando prazerosa, lá na adolescência, ou mesmo na infância, ou na vida adulta, quando prazerosa, ela vai
Se for com pessoa do mesmo sexo, as primeiras relações, a tendência vai ser de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Então tá aí um assunto, às vezes incomoda as pessoas, porque a própria psicologia diz que não tem ferramenta, não tem... Eu estou dizendo que tem, com a hipnose condicionativa e com o advento da concepção nós conseguimos mudar isso. E é um tratamento rápido e muito simples. Às vezes numa única sessão você já consegue fazer as mudanças desde que a pessoa consiga entrar num processo, num transe ou num relaxamento bem profundo. E é importante, muito importante dizer que o tratamento da questão da sexualidade ou homossexualidade só você vai conseguir fazer desde que a pessoa queira mudanças na vida. Se não quiser mudanças, se sentir feliz, que seja feliz. Você pode até potencializar tudo isso. Tá ok? Vamos deixar bem claro, antes de finalizar a nossa aula dessa parte da concepção. Vamos dar um intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma videoaula aqui do Instituto Brasileiro de Hipnologia.